agora são os dois ali step da nossa protagonista, os outros dois peguetes, que é o Urubu e o Bonitinho. Então a gente tem o Li e o Rui, e o Will Shen, né? Como ali o professor lá, o sábio, né? O dono da sabedoria, o Yan Shen. E o outro é o fofinho, bonitinho ali, que é o primeiro amor da Niao Niao, o Lou Yao. Vamos lá, começando pelo Lucas. Lucas, quer falar aí dos rapazes? O que você tem para comentar dos rapazes? Bom, então vamos lá. Interessante é que eles fazem o estereotipo de drama coreano, sabe? O menino bonzinho e o bad boy que vai lá e fica sendo todo tsundere com a protagonista. Não sei se esse é o termo certo. Sim. Eu acho que é o termo certo. O Gervásio vai saber melhor. Gervásio, o termo tá certo, né, Gervásio? Tá. Faz muito tempo que eu não vejo anime, então esqueci as gírias. Mas ele é assim, ele é o típico personagem coreano, sabe? Que fica fazendo joguinho, tentando driblar a mente da protagonista e tal. E aí a protagonista simplesmente fala, cara, por que eu... Só que aí que tá a graça. A protagonista olha e fala, tanto faz. Porque ela não cai nos jogos dele. E aí ele fica naquele joguinho pensando que ele se mostrar inteligente, ele vai atrair mais ela. E ela, tanto faz. Você pode ver, é impossível. Eu não sei se muita gente chipou eles, mas pra mim, eu não consegui nem... Porque ele, nos últimos minutos do segundo tempo, ele mostrou, não, eu tô aqui, nhau, eu tô aqui, cheguei e tal. Já o outro, não. O outro é dolorido. Por quê? Porque o outro, na hora que ele viu ela, ele já ficou tal, ele já viu como ela era diferente da outra, ele já recebeu um tratamento diferenciado. Então, o que acontece? Ele começou a gostar da Niao Niao. Não digo apaixonar, porque eu acho que ele era apaixonado pela outra mesmo. Mas ele começou a gostar da Niao Niao, porque a Niao Niao tratava ele super bem. E aí ele falou, não, pô, eu acho que eu consigo desenvolver um lance aqui com essa menina. E aí foi nisso, ele foi insistindo, foi dando uma meia de stalker, perseguindo ela pela carreagem. Ele foi corajoso, né? Ele se declarou, assim, eu achei ele muito corajoso. Eu cheguei assim, sabe? Em determinado momento eu fiquei com dó dele, porque eu sabia que o enredo não era sobre eles, né? O enredo era sobre ela, genial, mas... Eu fiquei com dó. Assim, eu fiquei com uma dó dele. Geralmente eu não tenho dó de secundário. Geralmente secundário, pra mim, eu já tento eliminar qualquer tipo de empatia por ele. Não vai, pronto. Mas ele eu fiquei, porque ele não era aquele secundário que ficava moscando, assim, esperando. Ele tinha atitude, mas ele não era uma atitude agressiva, que nem muitos têm. Ele sabia o tempo da Niao Niao, ele estava disposto a dialogar, ele procurou com a Niao Niao um casamento ideal, tanto que tinha aquele negócio que ele ficava muito questionando os tios dela. Então, assim, ele foi um cara grandioso. A forma que ele terminou, eu não consegui ter nenhum tipo de ranço dele. E até concordo com a Solange, ele merecia coisa melhor. Porque, tipo, velho, o cara, ele respeitou o espaço da Niao, ele respeitou o que a Niao quis. Quer ver uma coisa que você me fez pensar agora? Que se a Niao casa com ele, ia ser muito igual o casamento dos pais. O cara muito bonzinho e que respeita a esposa em tudo, e ela é muito brava e muito forte. Ia ser muito reflexo do casamento dos pais dela, eu acho. E aí, uma coisa que é interessante é que a Niao sempre estava disposta a adquirir experiências com os mais velhos. E ele viu isso, falou, não, que legal, vamos junto. E ele estava disposto, ele foi atrás, eles foram lá na experiência lá do que levou fora da tia. Então ele era um cara receptivo. Então, deu dó da cena dele, porque ele realmente entendeu o que era o afeto ali. Ele conseguiu afeto e foi uma coisa bonita. Quando eles terminaram, beleza. Eu já tava shippando o general já naquela época, mas eu fiquei com dó dele. Já o outro não. O outro professor, ele era um cara arrogante, que esperou que a Niao Niao ia gamar nele pela inteligência e status, e a Niao Niao era muito maior que isso, na minha opinião. A Niao diva. Continuando, só que essa é a minha opinião. Um quis agir sendo um bocó, enquanto o outro foi sincero, carinhoso. Só não teve a crush porque não era o destino, né? Não era o que o roteiro queria. Sim. Não era o que o roteiro queria, não era o que a história queria, pois é. Você quer falar aí dos nossos dois rapazes? O Urubu e o Bonzinho? Ai, gente, o Bonzinho é isso, né? Ele ganhou o coração da gente. Enquanto existe os fanservice da vida, esse foi aí, como é que eu diria, para cortar o coração da gente. Porque ele conquistou mesmo e depois conquistou com a gente sabendo que não era para ser eles, mas a gente ainda embala, torce e não virou, porque não era para virar e a gente sabia. Mas ele é outro personagem também que eu acho que tinha que ter. É que não teve jeito, né? Eles foram embora. Mas aquele personagem que você fica na saudade, você queria saber dele. Quer ver mais, né? Agora, o Urubu... Urubu de carniça.
tem uma coisa que eu gosto nele, porque ele é um espertalhão, né? Ele é um espertinho, né? Mas ele amadurece ao longo da história. E ele ainda tenta, mas ele tenta meio que sabendo que não tem espaço para ele. Então ele dá uma amadurecida, ele dá uma crescida, ele ocupa um outro espaço. O que é legal é que também mostra a família desses dois personagens, né? Que também eles não vieram de famílias fáceis, né? Mas eles ganham o seu lugar, né? Um casando e indo viver sua vida, e ele ganhando espaço ali naquele reino, porque de uma certa forma também era o que ele queria. É, porque ele é muito inteligente. Ele é o cara focado na carreira, né? Ele é. Ele é o cara que ele é focado no estudo, na carreira. Ele é extremamente muito inteligente. E eu gosto muito das cenas dele dando aula pro pessoal lá também. Eu acho que foi legal. Tem umas cenas boas com ele. Eu gosto do personagem. Solange, fala aí o que você acha dos rapazes. A gente, a princípio, tinha shippado ele com a protagonista, né? O Loial. Porque pela fofura dele, né? Quando eu falei que ele merecia coisa melhor e tal. Uhum. E eu já nem shippei ele com a outra. Agora, o outro personagem, eu achava ele chatinho. Não tinha aquele brilho, aquela... Ele eu gostava não ia... dele. Eu gostava dele quando ele, no conflito com a Nhanhao. Eu achava engraçado os dois quando os dois estavam ali. Ela não entendia nada que ele falava. Ela falava ali, fala igual gente, ou tipo, devagar, ou coisa normal pra eu poder te entender. É bem assim. Eu achava Mas engraçado. Mas ele não ia dar certo como um casal, não. Porque ele era muito assim... parecido meio com a mãe dela, né? Meio fechado, meio sério demais pra ela. Se quer que o protagonista também, mas ele ao longo do tempo... Ele o protagonista é o mais fechado da face do universo. Então, mas ele foi com ela, ele conseguiu amadurecer e ter aquele relacionamento que ele tem horas que ele brincava, tudo. Agora esse não, eu não via ele tem uma proximidade, ele era mais seco. Eu acho que... Não. Pode falar, Lucas, fala primeiro. Pode falar. Então, eu acho que nem concordo com vocês. Assim, eu entendo quem gostou. Ele é engraçado. Só que o problema é que ele fazia isso para tentar despertar curiosidade da Nhanhao e fazer com que ela achasse ele intrigante, achasse ele charmoso, isso e aquilo. E a Nhanhao é uma pessoa muito, na minha opinião, generalista. Ela gostava do óbvio, da sinceridade. Tanto que o marido dela foi um cara sincero. Ele olhou e falou, gosto de você, quero casar com você. E ela ficou surpresa. E você pode ver, o general ele é um cara sincero, do início ao fim do drama. Tirando a parte que ele faz a judeiragem lá com ela, né? Mas ele é um cara que expressa o que ele sente. E o outro ficava parafraseando, colocando os poemas lá dele e tal. E a Nhanhao não era interessada nisso. Ela não era uma pessoa... culta. Ela não é culta. Ela não era culta, ela era uma pessoa simples. Ela queria aprender a fazer escadas, ela queria aprender a fazer pontes. E o general viu isso nela. Falou, poxa, que mulher da hora, cara. Ela não quer joias disso. Ela quer... construir, ela quer... Tanto que ele deu um lote pra ela, falou, minha filha, faz tua casa. Né? O presente de noivado ia ser um terreno. Um terreno, porque ele sabia que isso seria pra ela o maior deleite, construir a própria casa. Tanto que quando ela encontra o imperador, não quero falar muito da Nhanhao, porque vai pra frente, ela fica maravilhada com o palácio falando dos lustres, das coisas. Então ele entendia, enquanto o outro, ele era o tipo boy de dorama que leva a protagonista só pelo fato dele ser diferenciado e, sabe, ser o cara modinho, o cara popular. E ele não era, o general não era assim. Eu acho assim, concordo com você, ele é o modinho popular. Eu acho o personagem um pouco complexo pelo seguinte, ele é o modinha. Por que ele se interessa pela Nhanhao? Porque ela não dá atenção pra ele, lembra? E ele tá acostumado que todas as mulheres babam nele, que ele é o mais lindo, ele é o sábio. Lembra quando ele chega lá naquela festa na casa da Titi? Que todo mundo quer ver ele, que ele é o dono da situação. Todo mundo olha pra ele e a Nhanhao vira e vai embora. E ele fica passado com isso. Então ele se sente intrigado porque ele é o cara que todas as meninas dão atenção. E a Nhanhao não dá atenção pra ele. Então ele realmente é tudo isso que você falou. É aquele boy que se acha a última cereja do bolo. Ele é. Porque as pessoas fazem isso com ele, né? Dão essa sensação pra ele o tempo todo.
né? A primeira vez que eles se veem é até no Festival das Lanternas, que ele revela todos os segredos das lanternas. Lembra que tinham umas perguntas, né? Aquelas perguntas de inteligência das lanternas. E a Anel também mostra pra ele que, apesar dela ser simples, ela responde, lembra? A pergunta que ele fez, ela consegue responder. Ela consegue medir lá um negócio, porque ela gosta de construção. E isso também desperta o interesse dele. Por que eu falo que ele é complexo? Porque eu acho que a relação dele começa desse jeito com a Anel, sim, dele ser interessado por uma pessoa que não se interessou nele. Mas quando a gente vê um pouco mais dele, como a tia disse, a gente vê que ele nunca se confessa pra Anel. E ele nunca realmente toma um passo à frente, porque ele decidiu pra vida dele que ele não ia se casar. Porque ele tem um mau exemplo dos casamentos dos pais. Então, é aquilo de novo. Ele não tá fazendo... Ele não dá um passo à frente, não é por covardia. Ou ele quer e não quer. Por isso que eu acho que ele é complexo. Não é a maldade. É porque ele tem um exemplo na família dele, de um casamento tão ruim, certo? Que ele decidiu que não ia ter aquilo na vida dele. Que ele ia só se dedicar ao estudo. Quase ver como um monge, né? Só se dedicar ao estudo e à profissão. Né? Ao estudo e a profissão. E quando ele se vê apaixonado, ele não sabe o que fazer. Porque isso, como ele é uma pessoa muito da mente, né, do raciocínio, isso entra em conflito com tudo que ele acredita e com tudo que ele decidiu para a vida dele. Por isso que eu acho que ele é um pouco mais complexo do que parece, por isso que eu gosto do personagem, sabe? Porque eu acho que ele é muito isso também. Ele é uma outra pessoa que não sabe resolver o que quer e os conflitos internos. Ele acredita numa coisa, mas sente outra. Sabe? Porque é impossível para as pessoas, tipo, fecharem um coração numa moldura e não se apaixonarem nunca, sabe? Por mais que ele ache que com a inteligência dele ele vai conseguir fazer isso. Então eu acho ele um personagem legal por esse lado, sabe? Por isso, todos os personagens desse drama são muito bons. Você vê que todos têm um lado e tem um outro lado. Então isso é muito legal de analisar. E o bonitinho, né? O Lu Yao, nossa, acho que eu nunca tive tanta pena num secundário quando eu tive desse aqui. Porque ele é tão fofo, ele é tão meio... Não tem o que você... Porque geralmente um secundário, ele costuma... Geralmente o que acontece? Às vezes ele faz uma merda, dá uma pisada na bola, né? Aí a gente começa a cair pro lado do protagonista. Esse aqui não, gente. Ele é bonzinho, maravilhoso, do início ao fim. Não tem uma mácula ali na história dele. Ele não pisou na bola com a Nhanhao em nenhum momento. Então é muito difícil você não torcer por ele. Além de tudo, ele se aproxima, como a tia falou, e você falou muito bem, o negócio do respeito. Ele se aproxima da Nhanhao primeiro como um amigo, sabe? Que ela também nunca teve um rapaz, um amigo. Eu tô aqui pra você, eu tô aqui pra te apoiar. Eu gosto de como você é, eu aceito o jeito que você é. Ele foi esperto, ele se aproxima como um amigo, ele começa a criar uma amizade, uma relação ali. E eu acho que pra Nhanhao, ela confunde. Pra mim, ela não se apaixonou por ele. Mas ele é o primeiro grande amigo que ela tem, sabe? E é por isso que ela gosta tanto dele e no início ela acha que ela quer ficar com ele. Porque daria certo também, o que eu falei, ia virar como um casamento dos pais dela. Um cara mais bonzinho, com ela uma personalidade mais forte. Não acho que se eles se casassem daria ruim, não. Daria bom, sabe? Não ia dar ruim, ia dar algo bom. Ela poderia com o tempo desenvolver amor por ele, tudo bem. Então por isso que é um chip viável. Vocês não acham, tia? O gato da tia realmente quer ser o astro da live. Fala aí, tia. Meu Deus! Ele fica aqui na frente, eu quero me encontrar. Então, muito daria assim. Tipo, se a gente não soubesse que tivesse o general, era um casal perfeito, que daria certo. Daria certo. Também acho. Que eles funcionam como casal. E funcionariam bem. É lógico que ela tem um candidato melhor. Mas, pô, que funcionaria... É tão candidato melhor que tem aquela cena que ela tá na carroça dando coisa pra ele comer e chega o general no cavalo, abrindo a passagem pra ela entrar. É toda uma outra presença, né? Que você fala assim, esse é o homem. É complicado, né? É complicado pra ele competir com o general. Porque é aquela presença do masculino muito forte também, né? Que o general tem. O que tem, que eu acho legal do Loyal, né, é que eles estão muito no mesmo nível. Eles ambos são jovens, ambos estão descobrindo. Para ela é uma descoberta, um amigo. Ela descobriu, porque ela tinha as amigas,
tinha as primas, mas ele é o primeiro, vamos dizer, menino, Sim, que não é os irmãos, primeiro menino amigo dela. Uhum. Então é uma desculpa. Então ela meio que fala assim: bom, podia esse meu primeiro amigo ser o meu amor, podia virar. Acho que todas nós passamos com isso com o nosso primeiro amigo, né? Como meninas. A gente nunca. O primeiro a gente nunca sabe, é só amigo mesmo? Ou rola alguma coisa a mais? A gente fica na dúvida. Eu acho que é um processo normal do crescimento. E a gente tem que lembrar que eles são todos muito jovens, né? Ali na sua adolescência e tal. Então eles estão nessa descoberta, né? Então, eu acho que são dois personagens muito bons e muito bem trabalhados dentro da história. E ele também tem todo um contexto da família dele ser maltratada por ser a segunda casta da família. Já é de uma família mais nobre, aí tem aquelas coisas das concubinas, das esposas primeira, segunda. E ele já sofre ali um bullying da parte da família. A família dele também tem pessoas horríveis, né? E pessoas que viram até uma super vilã no final. Ele tem um irmão que é muito bom, né? Mas que comete um grande erro, né? Eu acho que o irmão dele acaba se tornando um vilão dentro da história, coisa que a gente nem esperava, que ele é até meio que responsável ali por quase o pai da Niao Niao morrer. Então ele tem uma reviravolta muito forte na família dele, né? Que acaba até assustando ele, e ele tendo que tomar essas decisões que ele acaba tendo que abrir mão da Niao Niao. Ele também fica, pela família dele, ele abre a mão daquele amor que ele estava construindo, né? Esse drama, ele trabalha muito a história dos secundários. Uhum. Ele mergulha no secundário. Você conhece a estrutura de vida dos secundários. As famílias, né? Você conhece os problemas das famílias. Isso é muito legal. Deixa eu ler aqui o comentário do pessoal. Vamos lá. Alessandro, os steps, professor muito mala. Ele é malinha. Não vamos dizer que não, que ele é. Maíra, sim, o Lucas está certo. Parecia mesmo o triângulo amoroso coreano tradicional. Lucas, viu? Você estava correto. Naira, gostei dos dois personagens. Eu também gostei. Acho que eles enriquecem a história. Não estão lá à toa também, sabe? É o que eu falei. Como a tia falou, você vê o contexto, tudo. Eles vêm trazer uma reflexão dentro do drama, sabe? Tanto que não é chato de acompanhar. Não é, você não fica querendo passar. Pelo menos eu não fiquei assim. Eu gostava de ver todo mundo. Aqui, Alessandra, ranço do professor famoso urubuzão da Niao Niao. Já o outro dava dó, dá dózinha dele. Larissa, o bonzinho deu dó, mas eu já queria ele lá longe. Ficava triste com as reações do general, com eles dois juntos. O ciúme que o general tinha era mesmo de tocar o coração, né? Porque ele pega no rostinho dela, tapa os ouvidinhos dela do raio, o general só olhando assim com o rabo de olho, muito puto por dentro. Larissa, a pergunta do poço, mó legal. A pergunta do poço. Patrícia Helena, parecido com a Dong Shokai e o Dong Min-si. Isso, parecido. Gervásio, sobre tá falando dos personagens de Meteor Garden, né? Sobre o Lu Yao, que é o bonzinho, já disse tudo. Mas o Yanshen, que tapado, mesmo sendo inteligente, ele não conseguiu compreender como funcionava a Niao Niao. Se ele fosse realmente inteligente, teria sacado tudo. Ele era inteligente, mas como eu falei, ele tem esse conflito dentro dele, né? Ele não sabe muito o que ele quer. E eu acho que como pela inteligência dele, ele já sabia que não tinha chance nenhuma. Lucas, ele estragou os enigmas. Ai, meu Deus. A Patrícia ficou na friendzone. Esse ficou na friendzone total. Esse é o único que... Assim, porque o Lu Yao ainda chegou lá, ainda virou um namoradinho. Agora o Urubu foi friendzone do início ao fim. Fabiana Soares falou tudo, Maíra. Todos os personagens são bons porque são verdadeiros, têm suas complexidades e suas escolhas definem o caráter e personalidade. Exatamente. As escolhas do Urubu refletem a personalidade dele, né? O que ele pensa como um certo ou errado. Se não tivesse o general, a Niao Niao e o Lu Yao seriam um casal ideal, mas o roteiro não deixou, uma pena. Pois é, eu também acho que eles seriam um bom casal. Patrícia, eu tive um amigo, na época nós dois escrevíamos poemas, participávamos de saraus. Um dia, após um sarau, ele me levou para casa e rolou um beijo, mas não passou disso, ficamos na frente. A gente tem às vezes essa dúvida, se um amigo é amigo, se é um romance, todo mundo passa por essa dúvida. Com o Loyal, a Fabiana falando, né? Com o Loyal, ela se casaria com o melhor amigo. Com o Yanshan, ela provavelmente no futuro sofreria com as dificuldades emocionais dele. O general sempre foi a melhor opção. Eu acho que, com certeza, o general é o melhor encaixe. É lógico, né?